Dezenas de mortes e centenas de feridos em ataques aéreos israelitas na faixa de Gaza durante a última noite, segundo o Hamas. Líder da Bélgica promete ao homólogo ucraniano mais apoio financeiro e sanções aos diamantes russos. Síria começa a ser julgada à revelia em Haia, acusada pelo Canadá e os Países Baixos de violar a Convenção contra a Tortura. Rumo a uma imensa tragédia humanitária no conflito entre Israel e o Hamas. Aproximadamente 2.300 alvos foram atingidos em Gaza desde o ataque de sábado levado a cabo por militantes do grupo palestiniano. As organizações humanitárias apelam à criação de corredores humanitários para levar ajuda até à faixa de Gaza. Advertem ainda que os hospitais estão sobrecarregados com o número de feridos. Faltam meios e medicamentos. Depois de Israel ter interrompido os acessos, alimentos, água e combustível também são escassos em Gaza. Milhões de pessoas estão a sofrer com este bloqueio, a grande maioria civis. Entretanto, Israel anunciou a morte de 2 altos funcionários do Hamas e promete uma caça aos elementos da organização depois do ataque surpresa. O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, anunciou um acordo para a formação de um governo de unidade nacional para enfrentar este momento de crise. E é esperada a chegada do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, a Israel nesta quinta-feira. Uma presença que serve para demonstrar o apoio de Washington. Uma das zonas mais atingidas pelos ataques foi Kfar Aza, um assentamento perto da fronteira com Gaza. Foram encontrados dezenas de corpos de famílias inteiras, entre eles vários bebés e crianças. Segundo o Hamas, pelo menos 30 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em ataques aéreos israelitas na faixa de Gaza durante a última noite. Desde sábado, o número de mortes em Israel chegou aos 1.000 e mais de 900 pessoas foram mortas em Gaza. A elite política europeia homenageou esta quarta-feira as vítimas do ataque do Hamas em Israel com um minuto de silêncio em Bruxelas. Um ritual que foi repetido nos parlamentos de Alemanha e Roménia. Para a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, 7 de outubro será lembrado como um dia de infâmia global. We are here with the President of the European Council, the President of the European Commission and all of you as one to express our solidarity, to condemn the appalling acts of terror and murder, and to demand the immediate release of hostages. Tout doit être fait pour permettre d'éviter la situation d'escalade au Moyen-Orient, protéger les civils, éviter l'embrasement du Moyen-Orient. Ces attaques injustifiables, terroristes du Hamas ne doivent pas nous détourner de la recherche d'une paix durable et d'une résolution politique des conflits. O governo francês pretende evitar uma escalada da violência também dentro de portas. Desde o fim de semana foram cometidos cerca de 50 atos antissemitas no país e mais de 20 pessoas foram detidas. Na Turquia, Recep Tayyip Erdogan pediu para se olhar também para os crimes cometidos por Israel. Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklemediği ve istenmeyen bir konuma itebilir. Por todo o mundo se têm realizado cerimónias em homenagem das vítimas dos ataques do Hamas. Em Lisboa, centenas de pessoas juntaram-se numa vigília na noite de terça-feira. Os primeiros portugueses em fuga da guerra entre Israel e o Hamas já estão em Lisboa. Ao todo chegaram 152 cidadãos lusos, mais 14 pessoas de outras nacionalidades. Na próxima madrugada devem chegar mais 4 portugueses. Estas são imagens de Itália, que também repatriou 200 pessoas. La giornata peggiore per noi che eravamo a Tel Aviv è stata sabato sera, perché c'era una concentrazione di 150 razzi tutti su Tel Aviv e sul nostro settore dove eravamo noi eravamo proprio in centro, quindi tu sentivi proprio queste esplosioni letteralmente a 1,2 chilometri dalla testa e sentivi la doppia esplosione contra aerei e missile. A Espanha chegaram também 200 repatriados, a maioria espanhóis, num dia em que foi confirmada a morte de uma hispano-israelita de 19 anos, militar que servia numa base próxima da faixa de Gaza.
O Brasil também já acolheu o primeiro grupo dos cerca de 900 brasileiros que pediram ajuda nos últimos dias para fugir de Israel ou da Palestina. Para já, 211 pessoas desembarcaram em Brasília e até domingo há mais 4 voos de repatriamento de Tel Aviv previstos pelo governo brasileiro na operação Voltando em Paz. Após a sua visita à sede da NATO pela manhã, nos arredores de Bruxelas, o presidente da Ucrânia deslocou-se ao centro da capital belga para uma reunião bilateral com o primeiro-ministro Alexander De Croo. A Bélgica tem dado formação a pilotos e a operacionais de manutenção de aviões F-16 e prometeu fornecer esses aparelhos militares a partir de 2025. Já Volodymyr Zelensky alertou que não deve haver competição entre Israel e a Ucrânia no acesso ao apoio militar ocidental, porque tal beneficiaria a Rússia. Of course, it's a dangerous situation for people. First of all, for people in Ukraine. You know, I'm honest with you, and the same I do with our partners. My question was that will your support be less than now? Even now, during the election period in the United States, you see the challenges. Yeah, there. The partner says no. But who knows how it will be? I think nobody knows. O apoio belga à Ucrânia também é fundamental quando se trata de ativos financeiros russos congelados, já que cerca de 2/3 estão depositados neste país. Ainda não foi criada a legislação da União Europeia que permite ao Estado belga mexer nos ativos ou nos rendimentos que se acumulam. Já os impostos cobrados pelo governo belga sobre esses rendimentos serão encaminhados para um fundo de ajuda à Ucrânia no esforço de guerra. The taxation proceeds of that for 2024 will be 1.7 billion. We've always been clear from the start, any taxation on the assets, the Russian assets, it will not go into our budget. It will directly go to the Ukrainians. We've done that last year for the first time, for this year for the first time, and next year we will do it. We will do it again. The Belgian support for Ukraine would be incomplete without a ban on Russian diamonds. And here, after months of talks on EU and G7 level, a decision is very close. It could be implemented on January the 1st, said Alexander De Croo. As Belgium is one of the biggest retail and wholesale diamond markets in the world, the country's support for a full-scale traceability system is absolutely crucial. Stefan Grobe, Euronews, Brussels. Robert Fico será o próximo primeiro-ministro da Eslováquia, depois de alcançar um acordo com 2 partidos para formar governo. A coligação, potencialmente explosiva, junta ao partido mais votado à esquerda do antigo primeiro-ministro, Peter Pellegrini, que abandonou o partido de Fico em 2020 em protesto contra um escândalo de corrupção, e a extrema-direita, ultranacionalista e pró-russa, do Partido Nacional da Eslováquia. Apesar de assegurar que pretende continuar na União Europeia e na NATO, o novo primeiro-ministro promete ser uma dor de cabeça em Bruxelas. A Síria começou a ser julgada à revelia no Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas, em Haia, num processo em que é acusada de violação da Convenção contra a Tortura. The circumstances that have brought Canada and the Netherlands before the court, namely the torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of tens of thousands of persons in Syria, are nothing short of tragic. Canadá e Países Baixos pediram medidas preventivas como o fim imediato do recurso à tortura e a revelação pela Síria dos locais onde os detidos estão a ser mantidos. What matters is not whether they showed up or didn't. What matters is that the evidence was put before a public hearing. A range of evidence from all sorts of torture and sexual violence and rape and enforced disappearance has been taking place since at least 2011. And the entire world heard that was happening and is still happening. Dezenas de sírios manifestaram-se à porta do tribunal, entre eles a filha de um homem desaparecido há 10 anos. Realistically speaking, I don't think that this case will help by releasing or freeing anyone, but I hope that it will at least help maybe stopping the torture and the ill treatment that hundreds of thousands of detainees are being exposed to on a daily basis.
Este é o primeiro processo em que a Síria é acusada num tribunal internacional. Many people here today were hoping that this case would shine a spotlight once again on the crimes being committed by Syria. At a time when President Bashar al-Assad is being welcomed back on the world stage. Syria rejoined the Arab League earlier this year. He's also been invited to COP23 later this year. However, timing is everything, and there was very little media attention here today as this case was overshadowed by events happening just next door. This is Fernand Van Tetz, reporting for Euronews, The Hague. O Afeganistão voltou a ser abalado às primeiras horas desta quarta-feira por um novo sismo forte de 6,3 de magnitude. Este novo abalo aconteceu 4 dias após um outro similar, seguido de várias réplicas, que fez mais de 1000 mortos, num balanço entretanto revisto em baixa pelo governo talibã. Deste último sismo, o impacto está ainda por apurar. O sismo desta quarta-feira foi registado às 5h10 da manhã. Eram quase 2 horas da manhã em Lisboa. O epicentro foi localizado 30 km a norte de Herat, a mesma região afetada pelo trágico sismo de sábado, a cerca de 100 km das fronteiras com o Irão e o Turcomenistão. O facto de muitas pessoas terem ficado desalojadas no sábado pode ter agora limitado o impacto deste novo abalo. A Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras avança que o hospital de Herat assistiu mais de 110 pessoas devido a este último abalo, que destruiu 700 casas que tinham sido poupadas no sábado, mas não há registro de mais mortes. Ainda só com dados do último fim de semana, as Nações Unidas estimam que mais de 12 mil pessoas terão sido afetadas pelo terremoto de sábado, que destruiu pelo menos 11 localidades.